suco de laranja pra mim? Falaram que é bom pra vitamina C. Ah, eu tô me cobrando. Tem gente me cobrando, gente. Eu pensei o seguinte, tá sol, tá calor. O que você pediu, Isa? O que você pediu? Eu sou solar. Eu pedi um suco de laranja. Chega aí, pô, vou servir. Ai, ai, ai. Vou servir você e o meu amigo Pedrosa. Ai, ai. Calma aí, você tá abrindo o quê que você tá abrindo? Mostra aí o suquinho de laranja que eu vou tomar aqui agora. Chega aí, você não quer o suquinho de laranja? Vem cá, Nenê, pra conseguir fazer a piada legal. Vem cá, ó. Peraí, deixa eu ver se eu posso levantar. Pode sim. Foi? O Fabiano Martinez tá lá aí na no Nenê Iguaçu. Casagrande. Vai servir. Cadê o Fabiano? Pera aí, segura o suco. Segura o suco, que eu quero suco. Esse veio lá de Nova Iguaçu, esse suco. Aqui, ó, made in Nova Iguaçu. Fabiano, o clima já está... Gente, olha. Ô, Fabiano, o clima já não está bom aqui. Olha como é que Você tá não tudo piora. laranja. Olha como é que tá tudo laranja aqui em Nova Iguaçu. Meu Deus! Olha como é que tá tudo laranja aqui em Nova Iguaçu. Foi a Boninha que fez o look São dela. aquelas Ele tá em Nova Iguaçu coincidências. mesmo? São aquelas coincidências. Ah, quando é pra achar o Fluminense, tu não acha. Quando é pra achar alguém vestida de laranja mecânica, aí tu passou na hora. Ó a mulher lá atrás de você! O homem lá atrás! Toda hora passa gente de laranja. Nova Iguaçu está em festa, está vestida de laranja. Por O causa da Sedex vitória é laranja do Nova agora. Iguaçu ontem sobre o Vasco. Cara, a cidade toda tá comemorando, Isabel. Ó, tem flamenguista, já conversei com flamenguista, com tricolor. Eu posso tá te dar? todo mundo, até o flamenguista tá torcendo pro Nova Ah, Iguaçu. Falou, jura? pra mim já tem muito carioca, vamos deixar pro Nova Iguaçu. Porque o Nova... é histórico, ó. É a primeira final do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Outra de laranja A cidade lá toda atrás. tá em polvorosa, conversando com o pessoal aqui. Aqui tem muito aqui, ó. Acabou de passar a laranja aí. Eu tô falando pra você, ué, que é fácil aqui, outra aqui, ó. É laranja, ó. A senhora tá vestida de laranja por causa do Nova Iguaçu? Não, Nem Ah, sabe. tá torcendo pro Nova Iguaçu? eu nem sabia que seria. Essa tá por fora do futebol. É coincidência. Foi sincera, né? Foi sincera, tem que... Eu não sei. Olha Mas só. é isso... Eu É isso, Isabelle, olha. Você tá muito... Cidade toda eu torcendo te pelo Nova conheço. Iguaçu. Você tá muito felizinho. Ah, Você tá muito efusivo. aí, mais laranja, ó. Você tá muito feliz. Mas eu tô torcendo pro Nova Iguaçu também. Aí, ó, pessoal passando com as cores do Nova Iguaçu. Você já A imaginou? última moda por aqui é a laranjinha. Você já é a laranja imaginou? mecânica da Baixada, Isabela. Aquela referência ali ao time da Holanda. Deixa eu que só também trazer é todo aqui. vestido de laranja, né? Você já imaginou que a sua laranja pode azedar? Isabela, ó, vou ser sincero pra você, eu sou flamenguista de coração, claro. Mas eu vou compactuar com os colegas aqui flamenguistas que eu ouvi e falar assim, seguinte, cara, pô, primeira vez no Nova Iguaçu, vamos torcer pro Nova Iguaçu. Eu também torço, o futebol ficar mais inclusivo, o futebol ficar mais democrático, outros times menores conseguirem fazer. E outra coisa, velho, ó, agora eu tô entendendo por que o Nova Iguaçu consegue chegar nessa final do Carioca, passando por times grandes, né? Eu tive lá no CT no clube do Nova Iguaçu, cara, impecável. Vamos a mostrar, organização, né? A estrutura deles. Você foi lá? A gente não foi autorizado a fazer imagem. Mas você a fez gente foi lá. reportagem. Ó, mais laranja ali, ó. Vamos ver a reportagem. Vamos ver a reportagem. Roda que ele tá se complicando. Vamos roda, ver. roda. Uhul, Nova Iguaçu! Nova Iguaçu amanheceu em festa. Isso é um momento histórico para Nova Iguaçu, porque, cara, eu nunca vi isso não, cara. Eu acompanho Nova Iguaçu, acompanho futebol há um maior tempão e o Nova Iguaçu tá fazendo história, mano. É laranja mecânica nele. Pelas ruas da cidade, torcedores orgulhosos. A última moda por aqui é, sem dúvida, a camisa do clube. Até que desfilar, né? Tirou uma ondinha, né? Nova Iguaçu tirou o nosso rival. Depois da vitória contra o Vasco neste domingo, não faltou gozação em cima dos Cruz Maltinos. Eles são freguês, cara. Agora não é só do Flamengo, é do Nova Iguaçu também. Até o ex-atacante Emerson Sheik entrou na brincadeira. Você tá surpreso? Ah, faça-me o favor, né? Surpresa nenhuma, tá? Há dias atrás, inclusive, eu já tinha dito, passa o Nova Iguaçu. O desafio agora é outro. O Nova Iguaçu encara o Flamengo numa decisão inédita. O primeiro jogo da final é no próximo dia 31.
caso vença, o Nova Iguaçu vai acordar no dia 1º de abril, já com meio caminho andado para se sagrar campeão carioca. Será que vão pensar que é mentira? Ou a Pantera da Baixada vai mostrar que conquistou mesmo seu espaço no futebol do Rio? Eu tenho orgulho desse clube, do Jânio Moraes, o presidente, e acho que toda a população de Nova Iguaçu está com orgulho do time. Suquinho de laranja. Ainda comigo. Claro, com o maior prazer. Aí, Pedrosa. Não, eu não vou deixar meu amigo sem um suco de laranja, né, Isa? Você não bebe. Só vou te falar uma coisa e vou embora. Você brindou comigo e deu ele. Bebe, bebe. Você vai ficar tantos anos sem cagar. Calma, pô. Eu não quero não, Diego. Obrigada. Muito calórico esse suco de O laranja. Júnior não sei o que lá foi melhor que o Tino Soares. Só pra te falar que eu tô comendo. Beijo, tchau. Quente. Indigesto. Amargo. Você tá bem, Pedrosa? Como é que tá? Tá Tô tudo bem. certo? Tô bem, cabeça fria. Cabeça fria, coração quente? Coração quente, sempre. Cabeça fria. Hoje é aniversário da Luana, sua esposa, né? Esposa, ganhou um belo presente do Vascão. Valeu, Vascão. Ô, Venê, como Valeu, é que ele vai Vascão. comemorar? A comemoração vai ser bolo de laranja. Para, Venê Casagrande. Olha, aconteceu, tá? O Nova Iguaçu venceu o Vasco no Maracanã e tá na final do Campeonato Carioca. A Silene Brito estava lá e vai mostrar os detalhes. Presta atenção, ó. Nosso horário novo. É isso aí. Avisa pra todo mundo, porque você que tá aqui com a gente, você já sabe, prestou atenção na semana passada que a gente tá aqui. Ah, mas meu amigo tá vendo Plim. Liga e manda trocar. Aqui é perfeito. muito mais legal, Muito não é? mais. Muito mais legal. O VT é bacana, não sei o quê, né? As coisas de matéria. É isso. Aí tem Venê, tem Pedrosa, tem Tristeza, tem suco de laranja. Cadê teu suco de laranja? Olha o Casagrande? suquinho de laranja. Valeu, Bill! Tamo junto! Aí, não é a primeira vez que o Bill atrapalha a vida do Vasco. Por quê? Em 2019, ele que deu assistência pro gol do Arrascaeta no título em cima do Vasco, jogando pelo Flamengo. Olha aí quem tá no plasma. Essa música não tinha lé com cré, né? Você já ouviu o vídeo? Não deixa o áudio desse vídeo, pelo amor de Deus. Esse vídeo aí, a música não tem lé com cré. Diz que o Vasco não ganha nada desde 97. Gente, né? Eu não quero mas- saber de nada, Fernanda. Ih, Muito gente, menos que dessa houve? musiquinha aí. Mas Que música? Do Sul? Nova Iguaçu. Ah, essa daqui? É. chama Samu, chama Samu. Eu não posso cantar o resto, óbvio, Não, né? não pode não, Não posso. tá? Negócio de Ainda mais no paê, horário mais cedo agora, né? suquinho de pô, paê, né? É isso, suquinho de Olha, paê. boa sorte para o nosso novo horário. Contamos com vocês. Espalha pra geral. 1 hora agora, tá? Pode chamar o VT, ô Big Boys. Você quer o VT ou não quer? Vamos rasgar esse VT. Não, tem que colocar o VT, tem que passar a vergonha que o Vasco passou ontem. Ih, olha, deixa eu falar. Mas vem cá, o Ramon não disse? Nós vamos passar. Eu já falei, no Rio, Venê. Até a Kombi fala. Eu adoro essa frase dele. Você já sabe que na volta do VT, aquela careca dele vai estar toda vermelha, Vai. né? Eu tô quero- ansioso pra ouvir o Eu Pedrosa quero hoje. só ver como é que ele vai... O pau vai torar hoje aqui, Venê Casagrande. É isso. O pau vai torar neste programa. Alcilene Brito, mostra pra gente os detalhes e na volta... Olha, o careca de HD vai estar com a careca de HD toda vermelha de raiva. Me vai falar. Roda aí. Ramon Dias já tinha avisado Vamos só passar. e os vascaínos acreditaram. Com certeza. 3-0 é o mínimo hoje. Ele falou, tá falado, não tem jeito. Ramon Dias é o cara. O homem é brabo. Tem dúvida? Tem dúvida que o Vasco vai pra final hoje? E invadiram o Maracanã levando mais de 60 mil pessoas. Mas parece que o time teve uma postura diferente em campo e sofreu para conseguir encaixar as jogadas. Logo no início, o Nova Iguaçu quem chegou. Vasco teve uma cobrança de falta com Payet e Verrete se esforçando para cabecear. O time de São Januário tem uma chance com roubada de bola de Verrete e o goleiro agarra.
Mesmo com dificuldades, o Vasco ainda procurava o gol, com Galdames lançando bonito para fazer o goleiro do Nova Iguaçu se esticar todo. Segundo tempo, e Galdames tenta lançando por cima. Ramon Dias muda o time, mas nada que se resolva. Desorganizado, o Vasco não conseguia criar perigo e viu o Nova Iguaçu mais perto do gol. Nessa chance, e aqui com o árbitro marcando pênalti em Piton, mas o lance vai para o VAR, que anula. Prachedes, que já tinha sido xingado, sai vaiado pela torcida. Mais organizado, Carlinhos fica livre e encontra Bill para fazer bonita jogada e marcar. Representa muita coisa para mim, para o nosso município, para a nossa torcida. Acho que para nós, para mim, né, que sou da Baixada, que sou de Belfort Roxo, Nova Iguaçu, é uma responsabilidade maior, porque a cobrança é dali, dos meus amigos, dos meus familiares, das pessoas que eu convivo no dia a dia, não tem como. O Nova Iguaçu mostrou que não foi à toa que terminou a Taça Guanabara em segundo lugar. E além de frustrar o sonho do Vasco, chega a uma final do Carioca pela primeira vez. Fico muito feliz com esse momento que eu estou vivendo dentro do Nova Iguaçu, podendo ajudar meus companheiros e, como nós sempre dissemos, com o coletivo forte, o individual sempre vai aparecer. O Nova Iguaçu fez história no campeonato, dando orgulho à Baixada Fluminense e vai enfrentar o Flamengo nos jogos marcados para o dia 31 de março e 7 de abril. Já o Vasco, que não chega a uma final desde 2019, terá agora que se reestruturar e só volta a campo em abril, para tentar fazer diferente do jogo deste domingo. Yo estoy desilusionado como está el público, como está la gente, como estamos los jugadores, porque el objetivo era pasar. Não, eu acho que o meu amigo... Não. O DJ Careca, meu amigo tá com saudade de ouvir uma música. Uma palavra. Tempão que não toca, Venê. Combina com o momento. Tempão. Outro dia tava tocando pra mim, nada a ver comigo, porque essa música é da história de amor do Vasco com Pedrosa aqui neste programa. Isso, é verdade. Cadê, ó? Uma palavra. Tinha sido exterminada do programa essa música. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? O Vasco até... Sabe onde é que eu congelei? No primeiro tempo lá com o Água Santa. Caraca, é paiê, é toqueira, beleza, envolvência, um Vasco agressivo, buscando gol, Piton cruza e acerta, não cruza, Piton faz amor, né? Sim. Aí, do nada, o segundo tempo desandou. O primeiro jogo do Nova Iguaçu não foi bacana. E ontem foi o fim dessa sequência, ou não sei, mas de uma forma... absolutamente ruim, Pedrosa. O que aconteceu? A última vez que o Vasco praticou futebol em 2024 foram nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo contra o Água Santa. De lá pra cá, essa desclassificação, essa eliminação vergonhosa para o Nova Iguaçu, ela vem acontecendo aos poucos. No segundo tempo contra o Água Santa, depois no próprio jogo contra o Nova Iguaçu no primeiro tempo, onde o Vasco poderia ter tomado 3, 4 gols com certa tranquilidade, e o Léo Jardim foi o melhor da partida, e mais uma vez, no último domingo, o famoso ontem, o Nova Iguaçu conseguiu uma classificação heróica. Primeiramente, antes de falar sobre o Vasco, eu quero parabenizar a equipe do Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, extremamente bem organizada. Não dá para tirar o mérito do adversário, o Nova Iguaçu tem e muito mérito. Inclusive, a estratégia do Carlos Vitor, principalmente nesse segundo jogo, ela foi perfeita, picotou a partida, tinha vantagem do empate e jogou por uma bola no contra-ataque. Conseguiu achar, saiu vencedor e está na final com todos os méritos. Agora, Fernando, em relação ao Vasco da Gama, vou repetir. Foi uma vergonha um clube com o investimento que tem, depois de ter gastado mais de 100 milhões de reais, com o investimento que tem um dos técnicos mais bem pagos do Brasil, ser eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca em 2 jogos. Um jogo já seria uma vergonha, porque ali no jogo, você equilibra as coisas, que é um jogo só, tudo pode acontecer. Agora, em 2 jogos, você ser superado, e eu vou além, em 3, porque o Vasco perdeu pro Nova Iguaçu na Taça Guanabara. Você ser superado pelo Nova Iguaçu é uma vergonha. Mostra como esse time vem caindo de rendimento nos últimos 3 jogos. Primeiro ponto, esse negócio de fora Ramon burro, esquece isso. Vocês devem ter esquecido o que o Vasco fez nos últimos 20 anos. Que era trocar de técnico, e essa foi a fórmula do fracasso do Vasco da Gama. O Ramon Dias, apesar de todos os problemas, ele ainda é a grande solução do Vasco da Gama. Ele ainda é o grande técnico do Vasco da Gama e um dos melhores técnicos do continente. Porém, ontem ele errou. Ele errou e a desclassificação, na minha opinião, está muito na conta dele também. Primeiro ponto, Prachedes. Não dá, Fernanda.
O Praxedes, qualquer pessoa que acompanha o Vasco da Gama minimamente, precisa ser muito não, minimamente, sabe que o Praxedes não rende há meses. Não é um jogo, 2 jogos, 3 jogos, são meses do Praxedes sem conseguir render. E o Ramon Dias não só o colocou em campo na formação inicial, como ele insistiu com o Praxedes no segundo tempo por 20 minutos, quando o Praxedes fazia um jogo horroroso. E para piorar, ele tira o Galdames. O Galdames é o meio-campo do Vasco, junto com o Paê, que mais participa de gol. Sim. O que o Vasco estava precisando? Fazer gol, assistência, fazer gol. O Galdames, desde que chegou, ele está sempre participando de gol. Aí você deixa o Praxedes em campo e tira o Galdames no momento que você está precisando fazer gol. Como é que você entra com o Rojas em um jogo que você tem que vencer, onde o empate não é seu, e deixa o Paulo Henrique no banco? O Paulo Henrique nem entrou bem, tá? Mas ofensivamente não tem comparação entre um e outro. Não tem comparação. Ele volta pro 4-1-4-1 e não consegue jogar. O Vasco continua sendo uma equipe extremamente pobre na criação, principalmente do meio para frente, do meio para trás, até conseguir chegar ali na transição ofensiva. Mas quando você não tem um Paê inspirado, o Piton, também outro que fez o jogo apagadíssimo, o time do Vasco se mostra limitado. E ontem, além de tudo que eu falei aqui sobre os erros do Ramon, eu vou repetir o que eu falei até na minha live ontem lá no YouTube. Eu fiquei impressionado com a quantidade de erros técnicos que esses jogadores cometeram. Técnicos, Fernanda, coisa que você aprende na escolinha. Passe, lançamento, domínio, cabeçada, finalização, do Paê ao Praxedes, coisa que irrita a torcida. Aí ontem, por exemplo, o Praxedes foi vaiado pela torcida enquanto ele ainda estava em campo. A gente sempre fala isso aqui. Vaiar jogador enquanto ele está em campo ainda não é a melhor escolha. Porque se ele está mal, ele vai ficar pior ainda. Pode ter certeza. Agora, em qual posição que eu vou cobrar da torcida do Vasco algum tipo de racionalidade? Não tem como. É vergonha, é trauma, é vexame atrás de vexame, é uma insistência no Praxedes. E como a gente até estava conversando aqui em off, a culpa não é só do Praxedes, não. A culpa é de quem colocou ele em campo. Porque o Praxedes não desempenha com a camisa do Vasco, isso é óbvio. Então ontem, novamente, repito aqui, não vou aqui ser 880, caça às bruxas, demite técnico, isso aí é papo de maluco, é papo de que não entende nada do que aconteceu com o Vasco nos últimos anos e que o Ramon não é definitivamente o maior problema do Vasco. Mas ontem, especificamente, ele errou. E se há algo bom para levar essa desclassificação liga o sinal de alerta. Alexandre Matos, sua janela de transferências é muito fraca. Você gastou mais de 100 milhões de reais, o Vasco não tem o volante de reposição para o Jair Paulinho e o Vasco não tem ponta esquerda. Então não adianta só cobrar do técnico se você não dá material humano para ele. Trabalha. Tem a janela doméstica agora, se vira, porque o seu trabalho até aqui, o mago, é muito fraco. Bebe água, amigo. Não, suco, cara. Não, parou com isso. Deixa ele tá nervoso. 5 minutos que eu não tinha respiro pra cortar ele, olha lá. Porque ele tava desabafando, Vene Luiz. E ele está com razão. Agora, vamos tentar identificar alguns pontos. O Pedrosa trouxe todos os elementos desse jogo, né? A questão do Praxedes, e o próprio Pedrosa comentou muito no ano passado aqui, ele fez, sei lá, uma sequência boa de jogos e depois, na reta final, uns 10 jogos com uma sequência muito ruim. E foi um pedido que trouxe o Pedrosa do Ramon e de sua comissão de continuar com esse jogador. E a gente sabe que existem esses jogadores de confiança. Mas a torcida do Vasco já perdeu a paciência com o Praxedes. Mas, Fernanda, a culpa não é do Praxedes. O Praxedes, ele apresenta esse futebol há muito tempo. O Praxedes sempre foi esse jogador. Por isso que eu acho uma injustiça pegar no pé do jogador. Tem que pegar no pé da comissão técnica, como disse o Pedrosa, não só o escolheu para iniciar a partida, mas o manteve até o fim da partida. E ele jogando mal, ele não fazendo uma boa apresentação. Então, você xingar o jogador durante a partida, eu particularmente acho um erro. Mas quem sou eu para ficar aqui ditando o que o torcedor tem que fazer no estádio? Acha que tem que chegar? Beleza. Mas a culpa não é dele. A culpa não é do Praxedes. Não é ele que se escala. É o Ramon diz que escala o jogador. Se tem algum culpado aqui na escolha do Praxedes, é o próprio Ramon. E eu vou além. Até que ponto esse vexame do Vasco da Gama afeta lá na 77? Porque a 77 investiu 120 milhões de reais para montar esse atual elenco. Se a gente for parar e analisar, o Vasco é o 4º time que mais investiu nessa temporada até o momento. Perde para Flamengo, Botafogo e Corinthians só. O 4º time que mais investiu apresenta isso dentro de campo. O Vasco tomou baile em 2 jogos para o Nova Iguaçu. Poderia ser ainda mais feito se o Nova Iguaçu fosse um pouquinho mais competente, tivesse feito mais gols no jogo de ida. E no jogo de volta, quando teve a chance de ser melhor, não foi melhor. Teve a semana inteira para se preparar para esse duelo. O Nova Iguaçu jogou contra o Internacional, um dos melhores times da Série A, lá em Brasília, com um time quase titular. E mesmo assim, fisicamente falando, se a gente for parar e analisar, o Nova Iguaçu foi melhor ou igual ao Vasco da Gama dentro de campo.
Então, nesse contexto todo, a vergonha não é só resultado, não. A vergonha é também fora de campo, porque parece que o Vasco não se preparou para esse duelo. E eu acho um absurdo normalizar esse tipo de situação. Estamos falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode passar esse tipo de vergonha diante de 120 mil torcedores, juntando o jogo de ida e o jogo de volta. Olha, a gente tem uma enquete hoje. Quem é o maior responsável pela eliminação do Vasco nesse Carioca? Vota lá, @SBTRio. Assim você conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio e você consegue votar e segue a gente no Twitter também, @SBTRio. Ramon e Emiliano é a primeira opção. 2 jogadores é a segunda opção. Do Calor, a terceira opção. Foco na briga pelo Maracanã é a quarta opção e é por hora que tá vencendo essa opção aí. Ô Pedrosa, vota você. O que você acha aí? Essa quarta opção é esdrúxula, né? Não tem nem por que colocar isso aí, porque não tem absolutamente nada a ver. Agora, pra mim é a primeira com a segunda. É uma soma. Eu repito, eu acho que o Ramon e o Emiliano erraram ontem na escalação, erraram na insistência, mas eu não tenho como tirar a culpa dos atletas que estavam em campo e fizeram uma apresentação vergonhosa. Eles estavam errando passes de 2 metros, Fernanda. O Payet, que é o grande craque que a gente fala aqui, errou pelo menos umas 3 bolas que ele nunca erraria. Tomadas de decisão, lançamento. O Vasco ontem, dentro de campo, fez um jogo patético. Vota você, Vene Casagrande. Bom, como eu só posso escolher uma opção, eu vou escolher a primeira opção, Ramon e Emiliano, porque eles tomaram decisões muito erradas no jogo de ontem. E assim, o calor foi forte pra todo mundo, né? Não só pro Vasco. O que é um absurdo, tá? É importante, a Sindicato dos Atletas, se alguém assiste o nosso programa, ontem eu estava no Maracanã, foi um absurdo colocarem um jogo 4 horas da tarde. E eu não digo isso, porque o Vasco perdeu, o Vasco ganhou. Isso não tem diferença nenhuma. Eu tô falando aqui pelos atletas do Nova Iguaçu também. É desumano o cara ter que correr num sol de 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. Com tudo que a Isabelle trouxe aqui no SBT Rio. É um absurdo. Vocês têm que prezar pela vida do atleta. Completo absurdo. E domingo passado, o jogo foi 6h30, um horário ótimo, Ótimo né? horário. Assim, chega tarde em casa no domingo, é ruim, mas a gente tá falando de uma questão climática, né? Perfeito. Uma questão que a gente não controla. E essa foi uma polêmica muito grande quando tiveram os shows no estádio Newton Santos. E aí teve que ter uma morte de uma menina para isso vir. Gente, e a hidratação, e esse horário, e essas condições. E eles são 22 caras correndo durante 90 minutos atrás de uma bola, correndo 11, 15, 17 quilômetros. Isso é muito ruim, pensando que a gente pode ter um outro horário, né? Porque, só tem esse, beleza. Não pode, não é? Mas você tem a condição de ter um ajuste de horário. A gente não controla o tempo, mas a gente faz o quê? Prevê. Todo mundo sabia que ia ter essa onda de calor no Rio de Janeiro. Tava muito claro há dias, e a gente sabe, a gente sempre se informa aqui no SBT. Por que não trocou horário? Botava 6 horas, 6h30. Eu acho pro espetáculo horrível e uma ofensa aos atletas. Eles não têm que correr nessa situação. Ô, Vene, vamos olhar um pouco o lado do Nova Iguaçu, né? Mandar um beijo aí pros atletas, a galera de Nova Iguaçu que assiste ao SBT Esporte Rio. Galera tá animada. O presidente Jânio que assiste também. É mesmo, um beijo pra ele. Obviamente que a gente tem um grande personagem do Vasco, que é o Pedrosa, que tá irritadíssimo. A gente deixou ele desabafar, porque ele é vascão e ele tá olhando o lado do time dele. Mas vamos olhar o lado da qualidade do Nova Iguaçu, né, ô Vene Casagrande? Não, um time extremamente sensato, assim, dentro de campo, não perde em nenhum momento a sua característica. Independentemente, por exemplo, no jogo do Internacional, quando tomou 2 gols, manteve a característica, uma característica super ofensiva. E no jogo de ontem, de fato, a gente pôde ver o Nova Iguaçu muito ajustado dentro de campo. E isso é mérito do treinador, mérito da diretoria, não é só demérito do Vasco da Gama, que fez uma partida ruim, muito pelo contrário. A partida ruim é muito por causa da postura do Nova Iguaçu. E aí a gente pode destacar alguns jogadores. Tem o zagueiro Sérgio Rafael, que fez 2 bons jogos contra o Vasco. O meia Iago, que é filho do Iranil, do Chuchu, baita jogador, muito, né? Pertence ao Fluminense, está no Nova Iguaçu. Tem o Bill, que tem passagem pela categoria de base do Flamengo, pertence a um clube da Ucrânia, bom jogador. Tem o Xandinho, que é bom jogador. E, obviamente, o Carlinhos, que é um homem-gol ali, embora tenha desapontado nessa semifinal do Campeonato Carioca, sobretudo no jogo de ida. Então, uma equipe extremamente arrumada. Parabéns novamente para a diretoria do Nova Iguaçu. Estão fazendo história, chegaram à final agora contra o Flamengo e podem fazer história, por que não? A gente brinca aqui, eu sei que é muito difícil o Nova Iguaçu passar pelo Flamengo em 2 jogos, ainda mais o Flamengo tendo a vantagem da igualdade no placar agregado, mas por que eles não podem sonhar? Já mostraram que futebol eles têm. Qualidade, muitos jogadores têm. Então é um time extremamente arrumado. Parabéns novamente ao Nova Iguaçu. Falar em sonhar, qual é a chance do Nova Iguaçu, Pedrosa, com essa final com o Flamengo agora? Fernanda, a chance é jogar de uma forma muito parecida com o que ele enfrentou o Vasco. Primeiro, com ousadia, respeitando, obviamente, a parte tática. O Nova Iguaçu faz 2 linhas de 4 muito bem feitas e muitas vezes usa até uma linha de 5
para se defender, onde deixa o Carlinhos mais solto ali, mas tanto o Xandinho quanto o Iago, eles recompõem muito bem, o Bill recompõe muito bem pela esquerda também, é um jogador de extrema qualidade. Então é você jogar por uma bola, picotar o jogo, eu já falei isso aqui, falta é do jogo, e o Nova Iguaçu usa esse artifício de uma forma maravilhosamente bem, principalmente contra times de maior expressão. A chance é muito pequena, né, Fernanda? Porque o Flamengo não é o Vasco. Hoje o Flamengo tem um time que é o melhor da América em relação ao elenco, tem um grande treinador, não tem comparação o Flamengo em questão de qualidade com o Vasco da Gama. Mas por que não sonhar? Por que não? Tá certo. Tem que sonhar. É isso aí, olha.